Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre leituras de livros em inglês. Bom, eu queria começar esse vídeo me apresentando, dizendo: oi, meu nome é Tatiana, eu sou professora de inglês como segunda língua já há mais de 10 anos. Caramba, o tempo passa. E bom, o que eu vou falar aqui um pouquinho hoje vai misturar um pouco da minha experiência em sala de aula, como também a minha experiência como leitora de língua inglesa, certo? Eu queria começar dizendo para vocês que em sala de aula a habilidade da língua inglesa que é mais complicada de ser ensinada é a leitura, é o reading. Por um simples motivo: as pessoas não gostam de ler. Ponto final. Elas não leem nada, elas leem um livro por ano e assim, vocês são exceção, entendam isso. Se você está aqui num canal literário, sinal de que, né, somos exceção. Vai fazer o quê? Dá uma olhada nas estatísticas, veja você por si mesmo. Mas enfim, as pessoas leem muito pouco. Quando elas compram jornais, elas vão ler especificamente aquelas coisas que as interessam. Então, por exemplo, sei lá, tem gente que compra o jornal na sexta-feira para ver o entretenimento da cidade no fim de semana. Tem gente que compra o jornal de domingo para pegar aquele resumão do esporte. E enfim, por aí vai, né? Então as pessoas leem coisas picadas, elas leem revista na, sei lá, na sala de espera do dentista e enfim, elas leem muito pouco. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que você que está preocupado em como ler inglês, em como começar a ler livros em inglês, você já tem meio caminho andado. Parabéns! Muita gente me procura me perguntando: meu nível é intermediário no inglês, né? Qual livro você me indica para começar a ler? E aí fica muito complicado eu fazer esse diagnóstico. Eu já falei para vocês em um outro vídeo que eu vou deixar linkado lá embaixo, porque o que é intermediário para mim não é intermediário para pessoa que estudou em outra escola, para professora que trabalha em outra e assim por diante. Existe uma padronização que não é seguida por todas as escolas, eu já falei para vocês, o link tá lá embaixo, que é o CEF, que é o Common European Framework. Que assim, numa explicação bem rasteira mesmo, ele nada mais é do que um mapinha que vai te indicar para onde você está indo com esta língua europeia que você está aprendendo, e o inglês se encaixa nessa lista de línguas, certo? Então, se você não sabe me dizer qual é o seu CEF, que vai de A a C2, de A1 a C2, né? Essa aqui é uma tabelinha de Common European Framework. A grande maioria dos livros de inglês hoje em dia, dos métodos de inglês, vão trazer isso aqui para vocês. Então, se você não sabe me indicar em qual dessas 6 categorias você está, eu não vou conseguir te indicar livros. Porque, de repente, o que a sua escola de inglês chama de intermediário, a minha vai chamar de, sei lá, upper intermediate. E aí, como é que eu faço? Eu não consigo te indicar livros dessa forma. Portanto, o jeito mais fácil de você começar a ler é procurar o seu professor de inglês, do seu curso de inglês ou da sua escola mesmo. E aí você pergunta o seguinte para ele: olha só, professor, com esse background de inglês que eu tenho, quais são os livros que eu já posso começar a ler? Provavelmente ele vai te levar à biblioteca e vai te mostrar os livros que estão separados ali nas estantes para o nível em que você está. Eu estou segurando aqui o Touching the Void, que é um livro que os meus alunos estão lendo. Os meus alunos do Intermediário 1 estão lendo esse livro. Porque na escola em que eu trabalho, o intermediário é dividido em 2 partes. E aqui então a editora classificou esse livro como intermediate. E aí eu vou mostrar para vocês esse tipo de livro aqui, que foram os livros com os quais eu comecei a aprender a ler inglês mesmo, que são livros chamados de readers. O que acontece? Algumas editoras, essa aqui é a Macmillan, eu gosto bastante da Penguin também, mas tem outras editoras que fazem essas edições. Eles pegam livros clássicos ou best-sellers, no caso esse aqui é um best-seller, tem até filme, acho, com esse nome. E enfim, eles vão pegar este livro, vão enxugá-lo e vão classificá-lo dentro do Common European Framework, certo? Então, este livro aqui está enxuto para o nível intermediário. O que quer dizer isso? Então quer dizer que se eu estou, então, no B1 ou B2 aqui do Common European Framework, pego esse livro aqui, não vai ter nada novo, eu vou ler assim tranquilo, não vou precisar olhar nada no dicionário, não, de jeito nenhum. Leitura em português não era a que você fazia na escola para aumentar o seu vocabulário? Pois é, em inglês vai ser a mesma coisa. Então aqui vai ter um monte de coisa nova, tá? Você vai precisar consultar seu dicionário, não tem jeito.
Aí existe o mito de que, você está começando a ler inglês, então vai ler livros de crianças. Então, sim, isto é um mito, eu vou provar para vocês. Eu tenho aqui em casa esse livro Princess Treasury, que é uma coletânea de histórias dessas princesas, né? São as fábulas, né? Os contos de fada e coisas do tipo que envolvem essas princesas aqui da Disney, né? Mas enfim, eu queria ler aqui para vocês a primeira historinha que tem nesse livro, que é a historinha da Snow White. Muito bem. Eu vou ler o primeiro parágrafo do capítulo 1. Veja só você. Chapter 1. In a little kingdom, graced with rolling hills, sparkling rivers, and bountiful forests, there once lived a lively young princess named Snow White. Do que eu li, o que foi que você entendeu? Pensa assim em porcentagem. Você entendeu 100% do que eu li? Você entendeu 80%, 50%, não entendeu nada? Pois é, este é um livro para crianças. Então, nem todo livro para criança vai ser fácil de ler para quem está no básico. O que você precisa são daqueles livros que tem uma figura enorme e uma frase. Sim, é assim que você vai começar. Mas é ridículo. Vou fazer o quê? É assim que você vai ter que começar. Portanto, procure a biblioteca da sua escola. É a melhor forma que tem para você começar a ler inglês. Mas, Tatiana, eu não faço nenhum curso de inglês, eu não tenho acesso à biblioteca, a biblioteca da minha cidade não tem livros em inglês. O que eu faço? Use a sua internet, comece praticando pela internet. Então, assim, primeira coisa que você vai fazer é encontrar um tema do qual você goste. Eu gosto de maquiagem, eu gosto de ficar por dentro das novidades das empresas de maquiagem. Ok, então você vai procurar blogs de maquiagem na internet, tem um zilhão. Então, assim, qual é a vantagem de você começar lendo posts em blogs? Primeiro que vai ter fotos, provavelmente, ou até vídeos, né? Para ilustrar aquilo sobre o que a pessoa está falando no post. E depois, os posts de blog, eles são formados de um jeito, assim, muito simples, né? Às vezes é um parágrafo só, ou às vezes, sei lá, você tem 2 ou 3 parágrafos, mas isso não importa, porque o assunto te interessa. Então, você vai ler com mais atenção. Eu gosto de fofocas de atores e atrizes de Hollywood. Ok, você vai encontrar um zilhão de blogs sobre isso. Gosto de esporte, gosto de moda, Você vai achar blogs sobre absolutamente tudo isso na internet. Quando eu comecei a ter acesso à internet, eu já tinha 15, 16 anos, e naquela época os blogs eram diários mesmo, né? Então, eu vou deixar aqui embaixo o blog que eu acompanhava naquela época, que hoje em dia ainda existe, que é o Lubilu. Então, diariamente ela postava ali sobre a vida dela, ela era uma moça solteira, encalhada, e hoje em dia ela, enfim, tá casada, já tem 3 filhos, se mudou, ela é australiana, né? E hoje em dia ela mora no Canadá. E, enfim, ela não posta mais diariamente, ela é ilustradora de livros infantis. Então, olha só, eu sigo este blog desde 97. O que eu quero dizer com tudo isso é que você precisa encontrar um tema do qual você goste primeiro, para depois passar para a literatura propriamente dita. E, na minha humilde opinião, você deve começar pelos readers da sua escola. Use a biblioteca da sua escola, certo? E assim, deixa a preguiça de lado. Procura no dicionário aquilo que você não está entendendo. A maioria das pessoas vai dizer o seguinte para você: olha, você precisa ler pelo contexto, tentar entender aquilo que está sendo dito, você não precisa procurar no dicionário e tudo mais. Mas para quem está começando, eu recomendo o uso do dicionário, sim. E eu vou dizer para vocês que eu não recomendo aqueles dicionários português e inglês pequenininhos. Não. Existe um dicionário no mercado brasileiro muito bom. O meu tá encapado, cursinho Puff, porque esse dicionário aqui era de um dos cursos de inglês em que eu estudava. Então tem a propagandona aqui do curso de inglês e eu não me desfaço. Olha o estado desse dicionário, gente. Esse aqui é o Password, tá? Eu vou deixar lá embaixo o link para a fotinha da capa da edição mais nova, né? Mais atual desse dicionário. O que acontece? O que tem de especial nesse dicionário? Ele é semi-bilíngue. Então você tem o verbete que você está procurando. Do lado você tem uma explicação em inglês daquela palavra. Depois você tem um exemplo em inglês usando aquela palavra. Então, se você não entendeu nem a explicação, nem o exemplo, aí sim você tem a tradução. Então, esse é o tipo de dicionário que você precisa ter se você está no básico ou no pré-intermediário. Quando você já estiver firme no intermediário, aí eu vou dizer para você doar o seu password para alguém que está começando a estudar inglês e adquirir um dicionário monolíngue. Ele é grandão, ele é gorducho e ele é sensacional. Ele é inglês.
Por quê? Porque aqui a única diferença deste livro para este aqui é que ele não vai ter a tradução, ele vai ter a explicação e o modelo. Aliás, ele vai trazer mais de um modelo e vai trazer também a transcrição fonética para você aprender, para você que tem uma noçãozinha de fonética, saber pronunciar as palavras devidamente. E se você não tem noção de fonética, se você não é estudante de letras, acho que é só na faculdade de letras que a gente aprende isso, hein? Mas enfim, se você não é das letras, não tem problema nenhum. Você pode pegar uma listinha, né, de símbolos fonéticos na internet e seja feliz. Passado aquele momento do conhecimento da estrutura da língua inglesa, os tempos verbais, como é que funciona a ordem das palavras e tudo mais, que é essa coisa mais técnica da língua mesmo, e também passado aquele primeiro momento, né, de susto, de pronúncia da língua inglesa, de que, meu Deus, eu escrevo de um jeito, falo de outro e tudo mais, aí eu vou dizer pra você começar a praticar o shadow reading. Eu venho falando de shadow reading nesse canal já há bastante tempo, e eu não sei, no começo eu achava que eu tava falando só pros meus amigos, né, meu canal era pequenininho, e hoje em dia tem muita gente usando, e eu acho que as pessoas estão usando o shadow reading de um jeito meio estranho, assim, digamos, mas primeira coisa que você precisa de um material desse tipo, né, que venha com o CD junto. Então, olha só que fantástico, esse tipo de livro vem com CD, você pode ouvir e ler ao mesmo tempo. Então, essa é a primeira etapa do shadow reading. A segunda etapa do shadow reading é você terminar de ter lido e ouvido o capítulo, você fecha e você vai só ouvir o capítulo. E a terceira etapa, né, é essa repetição, em que você vai ouvir e ler junto, certo? Pronunciando em voz alta. Então, na verdade, o que eu chamava de shadow reading há um tempo atrás era simplesmente, né, a primeira etapa do shadow reading. Então, cuidado quando vocês usarem esse termo por aí. Mas a leitura acompanhada do audiobook vai ajudar muito, principalmente na pronúncia. Porque às vezes você está lendo um livro em inglês e aparecem ali palavras novas e você não faz ideia do que aquilo significa. E você não faz a menor ideia de como pronunciar aquela palavra. Então o shadow reading vai te ajudar muito com isso, vai te ajudar também com a entonação da língua inglesa, que é muito diferente da língua portuguesa. Com relação a essa coisa de parar e consultar o dicionário, se você tiver um aparelhinho desses aqui, eu estou com o Kindle na mão, mas vocês sabem que eu também tenho um Kobo, eu tenho tablet que eu uso de vez em quando. Você pode usar seu celular também se você tiver um smartphone. O Kindle, por exemplo, né, os outros aparelhos que eu mencionei, eles vão funcionar da mesma forma. Quando você abre o livro... Deixa eu abrir um livro qualquer aqui. Então, olha só, aqui está a página do livro. Apareceu uma palavra que eu não conheço. Vou clicar na palavra... Essa palavra aqui, ó, ruthless. E dali uns segundinhos vai aparecer a definição pra mim, também em inglês. Mas você pode instalar nessa belezinha aqui também, dicionário inglês-português, certo? Então, para os preguiçosos de plantão, se o seu problema é ficar parando pra ir ao dicionário, você pode adquirir um Kindle ou algum aparelhinho desse. Existem um zilhão de aplicativos para iPhones e para Galaxies e tudo mais, que você digita a palavra e ele vai pronunciar a palavra para você. Isso é sensacional. E para você que não tem um smartphone ou não tem nenhum desses aparelhinhos, não tem problema nenhum, você pode usar o seu computador mesmo. Você pode procurar o Word Reference ou então o Dictionary.com, que são dois dicionários excelentes, tá? Eu vou deixar os links para esses dicionários lá embaixo. Você digita a palavra vai aparecer e do lado vai ter aquele símbolozinho de megafone. Quando você clica ali, você pode ouvir a palavra. No Word Reference, você vai ter a opção de ouvir em português, olha só. Você vai ter a opção de ouvir em inglês americano e em inglês britânico. Preste bastante atenção nessa diferença de pronúncia, tá, de determinadas palavras, principalmente se você é um autodidata da língua inglesa. Muito cuidado com isso. E bom, eu separei aqui na minha coleção de livros, 4 livros aqui que seriam assim, a evolução do seu inglês, até que ponto você pode chegar se você ler com afinco. Bom, esse livro de crianças aqui, para crianças, da Branca de Neve e tudo mais, vocês já viram, né? Já deu pra sentir o drama. Então eu vou ler assim de um pré-adolescente até um clássico da literatura universal. Eu vou ler o primeiro parágrafo de todos eles e você vai me dizer em qual etapa você está. Esse aqui é o Dear Dumb Diary, é o primeiro da série. Eu vou ler o primeiro parágrafo. Dear whoever is reading my dumb diary, are you sure you're supposed to be reading somebody else's diary? Maybe I told you that you could, so that's okay. But if you are Angeline, I did not give you permission, so stop it. Esse é o primeiro parágrafo de um livro infantil indicado para crianças de 9 a 11 anos. Agora vamos a um livro YA. Chapter 1.
Late in the winter of my 17th year, my mother decided I was depressed, presumably because I rarely left the house, spent quite a lot of time in bed, read the same book over and over, ate infrequently, and devoted quite a bit of my abundant free time to thinking about death. Este é um YA. Um livro adulto contemporâneo. Primeiro capítulo. It still counts, even though it happened when he was unconscious. It counts doubtfully because the conscious mind often makes mistakes, falls for the wrong person. But down there in the well, where there is no light and only 1,000-year-old water, a man has no reason to make mistakes. Agora um clássico da literatura universal. Esse aqui é o Emma, da Jane Austen. Chapter 1. Emma Woodhouse, handsome, clever and rich, with a comfortable home and happy disposition, seemed to unite some of the best blessings of existence, and had lived nearly 21 years in the world with very little to distress or vex her. Bom, a minha intenção com esse trecho do vídeo é que você preste atenção e veja onde você parou de compreender aquilo que eu estava lendo. E não tem problema nenhum se você parou no Dear Dumb Diary, quer dizer que você precisa dar uma insistida em livros desse tipo antes de você passar para o YA. Ficar um tempo no YA antes de passar para o adulto contemporâneo e ficar um bom tempo no adulto contemporâneo antes de passar para o clássico universal. Leitura é prática, leitura é hábito, não tem o que fazer. Se você quiser passar do Dear Dumb Diary direto para o Emma da Jane Austen, não tem problema nenhum, é por sua conta e risco. Mas eu sugiro com força que você tente ler clássicos junto com o audiobook primeiro. Vai facilitar a sua vida, vai por mim. Bom, é isso. Se você tem mais alguma dúvida a respeito desse assunto, pode deixar pra mim aqui nos comentários. Assim que der, eu volto e faço outro vídeo desses, certo? Então, se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um joinha, de ajudar a compartilhar. Um beijo grande pra todo mundo. Até mais.